O tema da mensagem hoje é: oração e ação é igual a transformação. Cristãos oram, cristãos agem. São duas coisas que andam juntas: a oração e a ação, né? E eu quero convidar você para ler comigo o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, verso 13. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 13 a 15. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Quero chamar a sua atenção aqui. Jesus chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Outras versões dizem: para que estivessem com ele, para que caminhassem com ele, para que participassem da vida dele, não é? Jesus, diz o texto, passou a noite orando. Um outro evangelho acrescenta essa informação: Jesus passou a noite orando. E ao descer do monte, convocou 12 homens para que estivessem com ele. Segundo alguns comentaristas bíblicos, o grupo de seguidores que estavam já caminhando com Jesus se aproximava de 72 pessoas. O grupo de Jesus já contava com 72 homens que o seguiam, fora as mulheres, né? Que também estavam sempre juntas ali com Jesus. Então, desses 72, Jesus escolhe 12 para que estivessem com ele. Importante ressaltar que o convite de Jesus, em primeiro lugar, é um convite para estar. Você pode repetir comigo? Um convite para estar, para caminhar com ele, para depois serem enviados em missão. Primeiro estar e depois ser enviado em missão. Tem uma frase do pastor Valdir Sternagel, que é presidente da Visão Mundial, que é um ministério cristão cuja finalidade é fazer o bem aos carentes de todo o mundo, né? Atendendo às suas necessidades. Ele diz assim: estar com Jesus vale mais do que fazer coisas para ele e em nome dele. Vou repetir, não sei se vai aparecer para você aí. Estar com Jesus vale mais do que fazer coisas para ele e em nome dele. Quem diz isso é um homem acostumado a fazer, é um homem que gastou a sua vida em obras sociais pelo mundo todo, mas ele reconhece que fazer não pode substituir o estar. Existe um perigo escondido no ativismo religioso, que é fazer muitas coisas para Deus sem ser conhecido por Deus. É um perigo. O ativismo religioso muitas vezes mascara quem de fato nós somos. Às vezes nos escondemos atrás das muitas atividades para que o nosso coração não seja conhecido. Vou ler um texto com vocês que é muito interessante. Mateus capítulo 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal.
esse versículo é uma tragédia. É uma tragédia. Essas pessoas disseram para Jesus: mas nós pregamos em teu nome, expulsamos demônios, realizamos muitos milagres em teu nome. Mas o Senhor lhes dirá: mas eu não os conheço. Pessoas que viviam em um contexto de poder, pessoas que estavam acostumadas com as atividades religiosas, porém no meio disso tudo elas não o faziam com a motivação certa. E Jesus disse para elas: eu não conheço vocês. Participavam ativamente das atividades espirituais, mas não foram reconhecidas por Deus. Como não cair nessa armadilha? A armadilha do ativismo, a armadilha do desempenho. Como não cair nessa armadilha, buscando equilíbrio entre o estar e o fazer, buscando um equilíbrio entre o estar com Deus e em fazer coisas para Deus. Jesus, o nosso mestre, foi um homem de ação, mas também foi um homem de oração. Eu quero ressaltar isso. Para Jesus, isso não eram coisas excludentes. Jesus orava e agia. Jesus orava, se relacionava com o Pai e agia. Ele subia ao monte, passava a noite, e quando ele descia do monte, milagres aconteciam. Milagres aconteciam. Olha o que diz Lucas capítulo 6, verso 12, que é uma passagem semelhante àquela que eu li em Marcos. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, a quem também designou como apóstolos. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Antes de uma decisão fundamental para o futuro da igreja, o que Jesus faz? Ele passou a noite orando. Como a gente toma decisões e sai agindo sem antes falar com Deus, não é verdade? Jesus, antes de tomar uma decisão importante, ele passa uma noite orando. Se Jesus precisava da sabedoria do Pai para tomar uma decisão, imagina eu e você. Nós precisamos envolver Deus na nossa vida. Nós precisamos envolver Deus na nossa vida profissional. Nós precisamos envolver Deus nas ações diárias que tomamos. Nós precisamos buscar ouvir a voz de Deus. A oração permeava todos os momentos importantes na vida de Jesus. Jesus orava sempre. Jesus estava sempre buscando a companhia do Pai, mas ele também agia. Olha o testemunho que o livro de Atos, capítulo 10, 36, dá a respeito de Jesus. Atos 10, 36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Eu quero chamar a sua atenção. Jesus andou por toda a parte, fazendo o bem. Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem de ação. Guarda isso na tua cabeça. Guarda isso. Observe, ele andou por toda parte fazendo bem. Oração e ação devem andar juntas. Repete isso comigo. Oração e ação devem andar juntas.
O orar e o agir não são atitudes excludentes, mas complementares. Às vezes na igreja algumas pessoas dizem: vocês oram demais. Outros dizem: vocês fazem demais. É como perguntar para um pássaro: qual asa é mais importante, a da direita ou da esquerda? Eu amo o livro de Neemias, porque Neemias, ele ora enquanto trabalha, e ele trabalha enquanto ora. Essas coisas não são excludentes, meus irmãos. Nós precisamos agir e orar, nós precisamos orar e agir. Olha essa frase, tem aí, né, Giovana? Você está comigo, né, Gi? Essa frase diz assim: o agir que nasce do orar explode no mundo em atos de compaixão. O agir que nasce da oração se torna atos de compaixão num mundo em crise. Como a nossa célula lá, que foi no estacionamento do UPA, estava orando pelos hospitais, mas decidiu fazer mais do que orar na célula. Decidiram ir no estacionamento e cantar louvores e profetizar e orar por cura. Ou como os irmãos que estão orando pelas necessidades dos outros, mas pegaram o carro, vieram na igreja e depositaram uma cesta básica. A oração e a ação andam juntas. Não se excluem. Que nossa cidade seja um lugar de atos de compaixão, ações que nascem da oração. Presta atenção nisso. Quem só ora e nunca se dispõe a ser resposta de oração, ainda não está maduro o suficiente. Vou repetir. Quem só ora e nunca se dispõe a ser resposta de oração, ainda não está maduro o suficiente. E eu quero falar um pouquinho sobre o que seria esse estar com Deus, através da história de uma mulher chamada Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Depois dessa introdução sobre a importância da oração e da ação, eu quero dar uma ênfase agora nesse estar. Lucas capítulo 10, verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu Marta, Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria, diz o texto, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra, prestando atenção naquilo que Jesus tinha para lhe dizer. Precisamos, igreja, reaprender a ouvir. Precisamos reaprender a ouvir a voz de Deus. Nossa geração, Nossa geração sabe demais, tem informação demais, tem habilidade demais, fala demais e se acha demais. Somos uma geração que sabe de tudo um pouco, mas sabemos de tudo de forma superficial. Falta-nos profundidade. Acreditamos que o mundo pode ser nosso, que nós temos todo o poder, quando na verdade é do nosso relacionamento com Jesus que o verdadeiro poder será manifestado. O poder não está em nós, o poder está no relacionamento que temos com Ele. Vou repetir aqui na câmera mais próxima: o poder não está em nós, o poder está no relacionamento que temos com Jesus. Guarda isso no teu coração. Olha o que diz João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus buscava o silêncio para ouvir mais claramente a voz do Pai. Ele buscava lugares onde pudesse permanecer a sós com Deus. Era desse lugar que ele tirava a força para prosseguir em sua missão. Quantos de nós estamos estressados, vivendo em nosso limite emocional e espiritual, porque estamos tentando fazer tudo sozinhos? Estamos tentando fazer tudo sozinhos, quando temos a presença do Pai para nos ajudar. Quando a pressão ministerial apertava e Jesus sentia-se pressionado, porque Jesus se sentiu pressionado muitas vezes. Você imagina quando a fama dele ganhou notoriedade, quando o ministério dele se tornou conhecido pela realização de tantos e tantos milagres, a pressão do povo, a pressão da multidão era crescente. E o que ele fazia quando a pressão aumentava? Lucas capítulo 5, verso 15 diz assim: as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Nosso poder não vem da multidão. Nosso poder não é a multidão gritando o nosso nome. O nosso poder vem da intimidade com Deus. Jesus não se deixava dominar. Jesus não se deixava dominar pela vaidade. Jesus não se impressionava com as multidões que vinham, porque ele sabia que essas multidões podem mudar de opinião de uma hora para outra, como aconteceu no final e na reta final do seu ministério. Mas Jesus entendia que para servir a multidão, ele precisava estar com o Pai. Se nós, igreja, queremos servir o mundo, precisamos estar no céu. Se nós queremos tocar o mundo, nós precisamos estar com Deus. Porque quando nós tocamos o mundo sem estar com Deus, estamos dando aquilo que é nosso, e o que temos não é suficiente, é o pão e o peixe que temos. Mas quando nós pegamos o pão e o peixe que temos e levamos ao Pai, e pedimos a bênção do Pai, milhares podem ser servidos. Ele buscava lugares solitários, ele se retirava. Somos uma geração que fala demais e que ouve tão pouco o que Deus tem a dizer. Temos muitas opiniões, temos muitas razões. Sempre achamos que sabemos mais do que os outros. Não podemos continuar vivendo com saúde espiritual, emocional e física, sem ausentar-se um pouco das pressões deste mundo e buscarmos a companhia de Deus. Não é possível. Abandone a capa de super-herói da Marvel e vista-se com a humildade que o leva à presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vá à presença dele. Marcos capítulo 6, num outro momento de grande pressão ministerial, diz assim, 6:31, havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Imagina, os discípulos sem tempo para comer, de tanta demanda, de tanta necessidade. Jesus lhes disse: venham comigo, pessoal, para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Eu gosto demais disso. Jesus vê que os discípulos iam arrebentar. Ele vê que os discípulos iam entrar em crise. E ele diz: venham comigo, meus amigos, vamos para um lugar deserto e vamos descansar um pouco. Nós precisamos de descanso.
nós precisamos de nos retirar um pouco do movimento. Tem muito barulho ao nosso redor. Tem muitas vozes gritando nos nossos ouvidos. Tem muitas notícias. Filtre aquilo que você está permitindo entrar na sua casa. Foque naquilo que pode edificar a sua vida. Ouça boa música, leia bons livros, tire um tempo para ficar sós com Deus. Tire um tempo para conversar com a sua esposa, com seus filhos. Não transforme seu tempo com Deus em um fardo, tentando ser quem você não é, tentando imitar alguém. Se tem uma coisa que é nocivo, quando você tem padrões religiosos e você quer impor esses padrões sobre todos. Sabe, para quem lê um pouco a Bíblia, vai descobrir que Deus é dinâmico. E Deus tem muitas formas de se comunicar. Deus falou com José, por exemplo, em sonhos, quando ele era um garoto, com Moisés em uma planta que se queimava, com Elias através de uma brisa suave em uma caverna. Veja, o que isso quer dizer? Que nosso relacionamento com Deus não pode e não precisa ser padronizado. Cada um de nós tem um jeito, um ritmo e um lugar sagrado. E o desafio para você, nesse estar com Deus, estar com Jesus, é: descubra o seu ritmo, seu jeito e seu lugar sagrado. O nosso relacionamento com Deus é como se diz, nosso relacionamento. Nosso. Cada um de nós se sente ministrado, se sente edificado de uma determinada maneira. Alguns vão amar sentar-se numa mesa e ficar por horas com um livro, com a Bíblia, estudando, pesquisando, fazendo exegese, interpretando. Tem gente que vai amar. Tem outros que vão amar ficar assim como o Elton, que deve ser um desses, que fica na casa dele, com o seu instrumento, adorando a Deus, ministrando o Senhor. Outros vão preferir ficar de joelhos, outros vão preferir sentar, outros vão preferir andar, outros vão preferir uma sala, outros vão preferir uma praça. Descubra o seu ritmo, seu jeito e seu lugar sagrado. Padronizações não é o jeito do nosso Deus. Deus é criativo, dinâmico. Não nos meçamos uns com os outros. Padrões de espiritualidade podem ser enganosos, como já vimos, mas nós profetizamos, nós pregamos, nós realizamos milagres, mas não eram conhecidos por Deus. Cuidado, cuidado, quem você está seguindo? Quem tem sido padrão de espiritualidade para você? Não se impressione com uma linguagem toda espiritual, não se impressione com isso, se impressione com os frutos na vida das pessoas. Jesus disse que é pelos frutos que eu conheço uma árvore. Cuidado com aqueles que vivem arrotando espiritualidade, mas que na verdade não são conhecidos por Deus. O que importa é você e eu cultivarmos uma vida espiritual. O que realmente importa é observar os frutos que a nossa vida tem produzido. Caminhando para o final, nós vivemos um momento espiritual desafiador para todos nós. Lá se vão um ano e pouquinho dessa crise. Lá se vão um ano e pouquinho. Como é que está a sua vida? Como é que você está com Deus? Você não tem vindo aos cultos, né? Você não pode se reunir presencialmente nas células. E a pergunta é: como está a sua vida com Deus? Qual o impacto disso em sua vida emocional e espiritual? Já se passou um ano, você se sente fortalecido, você se sente animado, você se sente encorajado para continuar
vivendo e lutando, você se deu conta do que Deus pode estar fazendo no meio de tudo isso? E aqui uma pergunta para você: quais alinhamentos devo tomar em relação à minha vida? Esse ano nós escolhemos uma frase tema que tem sido muito oportuna: redefina, realinhe e recomece. Não é? Quais alinhamentos você precisa tomar? Quais decisões você não pode mais adiar? O que é de fato prioridade indispensável na sua vida espiritual, emocional e física? 1 Crônicas 12:32 fala de um grupo de pessoas que sabia discernir o tempo. 1 Crônicas 12:32 diz assim: algumas pessoas da tribo de Issacar que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Eu acho isso incrível. Eles sabiam discernir o tempo. Eles sabiam discernir o tempo. Sabe, nós estamos vivendo uma estação diferente, no mínimo. Uma estação desafiadora, com certeza. Uma estação em que a nossa fé nunca foi tão provada ou como antes, como tem sido, melhor dizendo. Nossa fé, nossa consistência em Deus, nosso relacionamento com Deus, nossa fé tem sido provada. E a gente sabe, meu irmão, que quando a fé é aprovada e ela é aprovada, coisas grandes vão acontecer. Nós estamos nessa travessia e saiba, Deus está conosco no barco. E as ondas estão nos levantando e às vezes nos assustam, mas nós estamos crendo que Deus está no controle. Desde 2020, temos buscado ouvir a voz do Espírito Santo em encontros de oração, profecia e adoração. E temos discernido um convite do Espírito Santo para que a gente possa desacelerar, priorizar e focar naquilo que é essencial. Desacelerar na marra, não é verdade? Você não sabe como é difícil para mim, que gosto de andar com o pé no acelerador. Estou tendo que ficar em casa, trabalhando home office, tendo que fazer tudo online, escrevendo como nunca escrevi, olhando para a estrutura e a visão da igreja como nunca fiz. Mas estou conseguindo com a graça de Deus. Desacelerei, estou priorizando e estou focando naquilo que é essencial, sem o qual eu não posso viver. Esse é um convite do Espírito Santo para nós. Sentimos no Espírito que entramos em uma estação onde assistiremos mais o agir sobrenatural e menos intervenção humana. Meus irmãos, nós estamos entrevistando as pessoas que fizeram nossa última classe de integração. Eu não sei de onde essas pessoas vieram. Conheço ninguém. É gente que nasceu, que se aproximou no mundo online. Deus está agindo. Depois que nós voltarmos, você vai ter uma surpresa. Você vai chegar aqui na igreja, você vai encontrar um monte de gente que você nunca viu antes. As nossas células estão experimentando isso. As células online, os membros estão pegando o jeito, estão distribuindo lá, mandando o link para um monte de gente, porque mandar link é facinho. E eles mandam o link da célula, e para a surpresa deles, pessoas estão vindo para orar, para ouvir algo de Deus, porque o mundo está desesperado, ninguém aguenta mais ficar na televisão, ninguém aguenta mais ver novela, até novela está repetida. Quando eu vou na minha mãe, está passando novela aqui de 10 anos atrás. O povo quer ouvir, o povo quer ter alguma coisa diferente, e nós temos algo bom. Não se esconda.
Deixa Deus usar você. Estamos entrando numa estação do sobrenatural. Zacarias capítulo 4, verso 6 diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia. O Espírito Santo tem trazido também uma forte convicção que o governo da igreja sempre esteve e continua sob os ombros do Senhor, e que podemos descansar nessa realidade imutável. Devo pregar sobre isso aí pelos próximos domingos. Qual o impacto dessa verdade de que o governo está sobre os ombros do Senhor? Como bem disse o profeta Isaías no capítulo 9, verso 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Em outras palavras, vem comigo, Gi. Aqui, ó, vem comigo aqui, Gi. Em outras palavras, vai ficar tudo bem. É o que o profeta está nos dizendo. Talvez alguns assustados e preocupados. Será que estamos chegando no final do mundo? Esses dias a gente ouviu um relatório assustador. Em alguns estados, em algumas cidades, está morrendo mais gente do que nascendo. É preocupante isso, não é? E aí surge no coração humano o medo da extinção. Se está morrendo mais gente do que nascendo, nós estamos indo para o ralo. Mas o que eu quero dizer para você é que vai ficar tudo bem. É que Jesus continua Senhor, que Ele continua no governo. O mundo, a humanidade já enfrentou outros momentos dramáticos como esse, já enfrentou outras pestes ao longo da história. A igreja já foi perseguida como nunca na história. Lá atrás, quando a igreja começou, eles não tinham nada. Eles não tinham ouro, eles não tinham prata, eles não tinham estrutura, eles não tinham recursos nenhuns, eles não tinham templo, eles não tinham prédio, eles não tinham nada. Eles eram um povo simples. Eles não tinham classe de integração, não tinham ECM, eles não tinham nada disso. Eles tinham fé. Eles conheceram Jesus e eles viram Jesus ressuscitado, e eles tinham uma certeza: vai ficar tudo bem. E o Império Romano, com toda a sua força e a força religiosa daqueles dias, se opôs. Paulo perseguiu os cristãos. O Império Romano matou os primeiros líderes da igreja. Tentaram matar aquilo que o carpinteiro, aquilo que Jesus começou. Tentaram aniquilar aquela obra, mas sabe de uma coisa? Não puderam. 300 anos depois, o Império Romano teve que se dobrar ao cristianismo. Jesus está no comando. Sua vida está nas mãos de Deus. Mas algumas pessoas perguntam: e se tudo isso que estamos vivendo for o fim? E se for o fim de nossa história no mundo? Meus irmãos e irmãs, será o começo do céu para os que esperam no Senhor. É o que diz a Bíblia. Mas eu não estou entre aqueles que acreditam que o mundo vai terminar dessa vez. Eu creio que algo tremendo Deus está preparando para a nossa geração. Eu creio que um poderoso mover do Espírito Santo virá sobre o Brasil. Eu creio que um poderoso mover do Espírito Santo virá sobre as nações. Eu creio que o Evangelho vai ser anunciado como nunca foi antes na história. Porque as pessoas estão com fome e as pessoas estão com sede de Deus. Eu sei que tudo isso
haverá de produzir glória e honra ao nome de Jesus. Não se assuste com as notícias, não se assuste com o Supremo Tribunal Federal, não se assuste com aqueles que querem abusar da sua posição. É tempo de responsabilidade, é tempo de cuidado, sem dúvida nenhuma. Mas saiba que a igreja não pode ser detida, porque a igreja não é um prédio. A igreja são pessoas reunidas ao redor de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pare um pouco, meu irmão. Pare um pouco mais na presença de Deus nesta semana. Respire fundo. Busque o silêncio e a solitude. Descubra o seu ritmo, o seu jeito e seu lugar sagrado. Tem uma promessa, eu encerro com ela. Jeremias 29, verso 13. Olha o que Deus diz para você. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Deus quer te encontrar. Curva sua cabeça, vamos orar enquanto os músicos se aproximam. Senhor, muito obrigado por esta hora aqui na tua presença. Muito obrigado porque o Senhor foi um homem de oração e o Senhor foi um homem de ação. Que o Senhor levante a igreja com essa mesma atitude, uma igreja que ora e uma igreja que estende a mão, uma igreja que ora e uma igreja que faz o bem. Senhor, essas coisas não são excludentes, e que o Senhor possa nos ensinar a estar, a parar na tua presença, que nós possamos falar menos e ouvir mais a tua voz. Que ao longo desta semana eu e os meus irmãos possamos buscar um lugar a sós, um lugar retirado, e ouvir tua voz, Senhor. Ouvir diretamente da tua boca, vai ficar tudo bem. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você que nos assiste pela primeira vez, talvez. Vai ficar tudo bem. Eu quero declarar, e eu quero encorajar você, nessa semana, que seja uma única vez, ou duas, mas que seja uma. Se afasta um pouquinho do movimento. Se você não consegue em casa ter isso, vai dar uma volta. Deixa Deus falar com você. Deus tem muito para dizer a você. O texto que nós lemos disse assim: eu me deixarei ser encontrado. Deus está em busca daqueles que o desejam, daqueles que querem encontrá-lo. E essa é a minha oração sobre você. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que a graça do Deus vivo esteja sobre sua vida, que o seu lar seja um lugar de bênção e de paz. Você viu lá no vídeo, né? Muitos divórcios, violência, muita crise. Mas eu quero declarar que isso não é verdade sobre a tua casa. Eu quero declarar que sobre a tua casa há paz. Eu quero declarar que sobre a tua casa há alegria. Eu quero declarar que em tua casa há gratidão. Comece a agradecer, meu irmão. Pare de murmurar, pare de se queixar e comece a agradecer a Deus, e você vai ver como as coisas vão mudar, se você mudar a sua maneira de falar. E eu libero esta graça, esta unção sobre a sua vida. Que você tenha uma excelente semana. Que você tenha um excelente domingo com a tua casa ainda, com a tua família, no nome de Jesus. Amém.